Eu escrevi um artigo uma certa vez que chama Uma Dor Familiar, né? Eu já vi muitas mães não darem conta de o filho chegar em casa, falar de um Com problema. processo de discriminação, a mãe não dá conta de tratar disso porque é uma coisa que dói tanto que ela relembra. Ela não conseguiu tratar dela, né? Ela não conseguiu tratar isso nela mesma. Né? E aí eu acho que é fundamental o papel dos professores nesse sentido, né? Assim, parece que vai ter um programa sobre os professores cristãos. E é uma reflexão que eu gostaria muito que a gente fizesse, né? Qual que é o nosso papel na perspectiva de valorização dessa identidade, sabendo que a nossa essência máxima, né, é a igualdade. E aí não é a igualdade constitucional, né? É a igualdade cristã que a gente carrega como filho de Deus. Eu acho que é fundamental a família dar conta de falar com o filho assim, olha que cabelo lindo, né? Você não precisa de ser de outra forma. Tem uma coisa que quando fala assim, olha, quem sabe, às vezes pode ser isso, né? Eu queria ser e não sou, será que é por isso que eu discrimino? No processo de discriminação racial só tem um detalhe, né? Historicamente, os dados estão aí, IBGE, PNAD, as pesquisas apontam que existem níveis de preconceito que eles atuam na base da estrutura social. E aí, assim, eu costumo falar o seguinte, não tem problema nenhum você ter preconceito, isso é problema seu. Né? O que você não pode é impedir o acesso e ascensão do outro socialmente em função do preconceito que você tem. E como nós vivemos num país em que, historicamente, é colocado, isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, né? Mulheres ganham menos que homens no mercado de trabalho, negros ganham menos que mulheres, negros ganham menos que brancos no mercado de trabalho, a gente tem algum problema colocado aí que sai muito da perspectiva do subjetivo. Né? Existe uma engenharia social que discrimina. Já teve um programa sobre gordos aqui, né? A gente fala assim, olha, tá bom, né? É uma questão que é igual no processo da discriminação, diferente nos processos que geram socialmente a alocação desses lugares. É só a gente ver quantas pessoas negras a gente costuma ver nos programas de televisão, né? Como é que socialmente a questão da discriminação se coloca como possibilidade ou impossibilidade de acesso social. Isso faz toda a diferença. Agora o pessoal quer perguntar também, gente. Porque está muito bom aqui, mas essa galera quer perguntar. Fala seu nome. E aqui, lembrando que nós estamos falando de discriminação, mas não todo. Nós acabamos falando, né, da racial, às vezes por ser mais forte, mas também é bom a gente falar sobre um pouquinho, né, de cada uma para só não ficar só em uma. Às vezes a pessoa está assistindo, está sofrendo algum tipo de discriminação, e aqui o acesso livre realmente vai te ajudar a esclarecer isso aí. Seu nome e a sua pergunta. Bom, meu nome é Roberta e eu quero fazer uma pergunta para o advogado. Em relação a essa iniciativa que o governo teve alguns anos atrás, com as cotas para negros nas faculdades... Ótima lembrança. Qual a sua visão em relação a essa iniciativa? Se isso veio a calhar ou se veio para amenizar ou para maquiar um pouco essa discriminação? Eu queria serve para ele e para outros, Roberto, para os outros falarem. Eu queria né? falar sobre isso e foi ótimo, uma pergunta excelente. Isso nasceu agora em 2010, as cotas, 2010 ou 2012? 2010 ou 2012, se eu não me engano, acho que 2012. As cotas. E eu acho isso... um pouco anterior. Na verdade, o movimento negro brasileiro... Não, da legislação. A lei saiu em 2012. E essa lei, eu acho assim, uma brilhante a lei. Apesar de saber que muitos questionam, eu concordo e sou totalmente favorável à legislação que determina que as cotas para faculdades públicas devem ser proporcionais à população. Se nós temos, em Minas Gerais, 52,7% de negros que se declaram negros ou pardos, essas cotas deveriam ser proporcionais. Isso é uma forma de nós corrigirmos a cadeia. Tá? Então, tem gente que fala assim, isso é um absurdo contra os brancos. Tratar os desiguais de maneira desigual. Exatamente. A lei, inclusive, aquele símbolo do direito, que é a balança, nasceu disso. Tratar pessoas... Você só consegue encontrar justiça quando você trata pessoas desiguais, de forma desigual, para que, ao final, elas sejam iguais. Equilibrar a balança. Então, você precisa equilibrar essa balança. Então, uma das formas de equilibrar essa balança é fornecer a capacidade deles aumentar a questão da cultura e sociabilização disso. Quando eu estudei, fiz a minha faculdade, e falo isso com tristeza no coração, minha graduação, minhas 3 pós-graduações, na minha graduação não existia nenhum negro na minha sala. Eu costumo brincar que eu não via nenhum negro na faculdade.
e não corresponde à realidade do nosso país. Então, isso é uma forma de corrigirmos aquilo que foi feito lá, daquela crítica que eu fiz da Lei Áurea, é uma forma de corrigirmos isso. Naquela época não foi dado sustento a essas pessoas que foram colocadas ali. E eles estão em gerações e gerações sofrendo essa situação. Então, hoje, é uma forma de nós equilibrarmos isso, até o momento que se torne equilibrado, que eles são tão inteligentes ou mais, exatamente iguais a todos nós. Então, existe essa crítica, se eles são iguais a nós, por que nós temos que favorecer? Porque eles estão sofrendo isso desde a cadeia de base. Quando eles se tornarem exatamente iguais, quando nós chegarmos nas nossas salas de faculdade, os nossos alunos, e nós tivermos ali 50% deles negros e 50% brancos, nós equilibrarmos, aí a cota para de existir. Aí nós equilibramos a sociedade por causa da cadeia alimentar. Igual cadeia alimentar. Você aumenta o número de um tipo de animal até reduzir o outro. Chega um momento, senão você cria um problema contra a outra raça no futuro. Eu queria só fazer uma ponderação com relação a isso. Nosso Estado é um Estado positivista, né? Augusto Conte, e nós temos aí na nossa bandeira nacional ordem e progresso. Então, nós temos uma história de querer mudar a realidade por meio de decretos, por meio de leis que faz parte, isso tudo faz parte, mas a estrutura da sociedade, ela que realmente faria a mudança real, é a educação. Concordo. Isso tudo aqui me faz lembrar uma frase de um contexto em que uma personagem grega, diante de um interdito de um rei, ela diz para o rei o seguinte: olha, a única lei que eu conheço é a possibilidade de se nascer, viver e amar, né, nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Então, a arte de amar nós precisamos de reaprender, porque a escola ensina a gente a ter conhecimento, como fazer uma ponte, como fazer isso, como fazer aquilo, mas não nos é ensinado, nem nós temos a oportunidade de revelar as nossas invejas, nossos orgulhos, nossas dificuldades, os nossos preconceitos, né? Porque preconceito é uma coisa interna, a discriminação é uma coisa externa, a materialização do preconceito. Então, a forma de combater seria conseguir uma educação em que os meninos pudessem drenar mais energia e os professores pudessem ser mais mestres da vida, da arte de amar, porque tudo que o ser humano quer é ser amado. Sim. O que nós temos quando nós estamos numa festa? O que é uma festa, não é uma comemoração? É a memória de quando estávamos no paraíso. E o que é o paraíso? É ter amigos, ter pessoas, você tem comida, você tem bebida. O tempo passa. Aí você fala assim, gente, são 5 horas da manhã, o tempo voou. E por que voou? Porque nós queríamos, e tudo que nós queríamos ali, nós tínhamos. Saciar necessidades básicas com as pessoas que nos amam. E o que não existe na sociedade é uma educação para a arte de viver e de amar. Então, eu penso, por muito que isso possa até parecer um discurso utópico, mas se não fosse um pouco de utopia, também não teríamos chegado aonde já chegamos, né, na sociedade. Leis nós não temos educação para a arte de viver e amar. Uma coisa importante que eu acho ouvindo isso tudo é exatamente aprender a valorizar o ser humano, porque a grande parte desses problemas que a gente tem vem muitas vezes de uma pessoa que cresce com uma autoestima baixa, então muitas pessoas acabam compensando. E quando se fala de discriminação, você vê que se fala de aspectos do ser humano, cor, língua, gênero, essas coisas todas. Vai por aí. Eu acho que a pessoa tem que valer pelo ser humano que ela é. Mas, infelizmente, é uma questão cultural. Exatamente tem a questão do poder, né? Os brancos vão querer ficar sempre por cima. Então, assim, existem muitas questões culturais nessa história. E uma coisa que tem que saber é valorizar o ser humano pelo que ele é. Se ele é magro, se ele é gordo. Ser ao invés do ter, né, doutor Dalton? Sem dúvida alguma. Eu acredito que o senhor faz esse trabalho, né, muito bem feito, até pelo que a gente compartilha aqui no consultório. Quais são as consequências que você observa dentro do consultório para a pessoa que sofreu preconceito, discriminação? Aí pode ser, tem agora os bullying também, né, que está fazendo, né, o maior sucesso, né, seja pelo peso, seja por qualquer coisa. Como que isso tem afetado? O senhor observa dentro do consultório? Eu, na verdade, trabalho a valorização do ser humano. Eu cheguei a falar com uma pessoa, eu sempre falo com as pessoas que elas
elas valem porque elas são. O valor da pessoa é intrínseco. Se eu gosto ou não de você, isso não vai fazer diferença. Você é você e você tem o seu valor. Então, o que eu vejo muito no consultório é que eu lido com pessoas que muitas vezes você está vendo que a pessoa é inteligente, tem bons princípios, tem boa cultura, mas ela não sabe o valor que ela tem. Então, na verdade, é você resgatar o valor que o ser humano tem. Quando ele sofre isso, seja abuso, seja o que for, é você resgatar o valor dele e mostrar o erro que aquilo foi cometido. Interessante a questão de valor. A condição monetária ela pode eliminar a discriminação, o preconceito. O que você acha, Rosa? Eu também. Ou colocar, é como você pega a sujeira e põe embaixo do tapete, a sujeira está lá, mas está tampada. O Pelé da vida, não Em sei. alguns aspectos, né? talvez, né? O Tinga provou que não, assim, o jogador de futebol provaria? ganha dinheiro, né? O Pelé é uma figura interessante. Ele é interessante. O Pelé já declarou uma vez que ele nunca sofreu discriminação racial na vida. Eu falei, que bom, né? O Ronaldinho já falou que também não, porque ele não é negro. Ele tem uma série de coisas. Agora, tem um caso que eu acho muito interessante contar, que é do atual ministro, Joaquim Barbosa. Ele, para mim, ele é muito ilustrador dessa pergunta. Ele estava recém-nomeado ministro já e na porta de um restaurante chique, esperando, bem vestido, eu imagino que o terno dele tem um corte fantástico, perfeito, esperando amigos que eles tinham marcado, contei para algumas pessoas já marcado um jantar. E aí para um outro carro chique, o sujeito desce do carro e entrega a chave na mão dele para ele manobrar o carro, né? E aí o que é que essa imagem nos diz, né? Essa imagem nos diz o seguinte, né? Vamos pensar nisso, né? Fosse ele um sujeito louro, né? O sujeito sairia da porta, né, do carro dele, daria a chave para ele manobrar, né? Eu acho que em alguns casos a questão, quando a gente é muito diferente, na minha opinião, essa perspectiva com a questão racial, sabe, Léo? Porque tem uma coisa muito intrínseca. E aí, quando se olha, né, de cara, eu já vi um caso de uns alunos nossos também, que a gente tem um seguro com estudante e tudo mais. Então, o sujeito levou os meninos, que passou mal para um consultório, e aí o médico que estava dentro era um médico negro, né? E aí o menino saiu e ficou procurando o médico, né? Porque na cabeça dele não tinha o registro de um médico negro. Então, assim, eu acho que se pode amenizar de alguma forma, até pelo círculo que você utiliza, mas ele não elimina. De forma alguma, a ministra nos disse isso outro dia, né? Ela tem dinheiro e continua sendo discriminada da mesma forma. Eu né? estava vendo no programa uma vez a questão dos gordos. E ele ficou um tempão ali pegando táxi, e os táxis não paravam para ele. Interessante. Né? Você lembra daquele programa? E os táxis não paravam mesmo. Né? E perguntou ao motorista por quê. Falou, não, a suspensão, não sei o quê. Né? Estraga o banco. Justamente. Então, como foi difícil para ele... Avião, né? Também, eles têm muita como foi difícil para ele pegar um táxi. Eu estava vendo nesse programa como que foi difícil para ele pegar um táxi. Ele diz, olha, a nossa vida aqui não é fácil, não. Né? É um negócio muito interessante. Eu fiquei lembrando, pensando aqui, né? Eu vou até ficar aqui do lado do Léo para compartilhar essa história. Quando nós temos 12 anos de casado, né? E eu falo que Deus faz tudo perfeito. Eu sou perfeito. E aí pegou negão mesmo, com uma loura original mesmo, com olho claro e tudo, para quebrar essas coisas. E colocou para liderar. E colocou hoje aqui no Acesso Livre para estar aí falando com você, para mostrar que o mesmo Deus que fez o branco, fez o negro, e não há diferença, um não é melhor do que o outro, porque Deus ele é perfeito e faz tudo da melhor maneira possível. Mas quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, né, nós tivemos várias situações, né, amor? Nós tivemos críticas, né, por eu ser loura e ele negro. Tivemos críticas porque eu não tinha muito tempo de convertida e o Léo já tinha 400 anos de convertido. E aí eles falavam assim, essa mulher está vindo para te tirar do caminho de Deus. Essa mulher é mãe enviada, que vai acabar com o seu ministério. Não era, Léo? E aí, isso era a visão de pessoas que estavam dentro da igreja. Essa menina nova convertida, muito novinha, lourinha, bonitinha, vai te destruir. E a visão? Isso é a visão cristã. E a visão das pessoas que estavam comigo, que não eram cristãos, né? Esse cara
é um louco, ele quer aproveitar de você, ele quer usar a sua imagem, ele quer isso, quer aquilo. Então, olha que interessante. Nós vivemos essas duas situações com pessoas cristãs e com pessoas não cristãs, né? Mas o que realmente nos fez, né, realmente estar firmes naquilo que Deus queria é porque a resposta final tem que ser do Espírito Santo. Sim, sim. E é Ele quem determina. Porque se eu casasse com um louro, eu ia ser a mulher mais infeliz do mundo, porque de louro já basta eu, né?